Veio-me repentinamente um horror à sociedade e à vida, uma vontade de absoluto aniquilamento, mais do que aquele que a morte traz, um desejo de pertencimento total da minha memória na terra, um desespero por ter sonhado e ter me acenado tanta grandeza e ver agora, de uma hora para outra, sem ter perdido de fato a minha situação, cair tão, tão baixo, que quase me pus a chorar que nem uma criança. Lima Barreto, em O Cemitério dos Vivos. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso último encontro. Nós chegamos finalmente aí no nosso módulo 4 do curso Literatura e Sociedade, o caso Lima Barreto. Hoje, necessariamente, nós teremos a conversa sobre as nossas duas últimas aulas, 7 e 8, certo? E vamos tratar aí, necessariamente, da parte biográfica e de testemunho da obra de Lima Barreto, né, dos diários, que seria Diário de Hospício, e vamos conversar um pouco sobre o Cemitério dos Vivos, que também é um romance inspirado aí no Diário do Hospício, que são notas aí das memórias no tempo em que ele passou internado no Sanatório Nacional no Rio, certo? Primeiramente, gostaria de dar alguns recados e agradecer também, claro, sobre os recados, tá, pessoal? O fórum do nosso último módulo, que é o módulo 4, ele vai estar ativo até o dia 25, bem como os outros fóruns também, para quem ainda não respondeu, ou deixou de responder algum especificamente, explicando melhor sobre essa questão de deixar o fórum ativo mais uma semana. Eu percebo que essa questão do ensino remoto, todas as demandas que nós temos de estar resolvendo tudo em tela, tudo em computadores, está deixando a gente ter uma sobrecarga muito grande de tempo de exposição de tela. Então, para que vocês possam fazer com calma, ler com calma o conteúdo, ou assistir a aula também com tranquilidade, eu deixo mais uma semana ativo os fóruns para vocês comentarem. Então, no dia 25, eu faço o fechamento de todas as discussões e vou enviar o nome dos alunos, né, que concluíram aí 75% de participação para o setor de confecção dos certificados do apoio pedagógico, certo? Mais uma informação aqui. Os certificados eles vão ser enviados por e-mail, certo? Então vocês não precisam se preocupar. Assim que eles estiverem prontos, eles vão estar sendo enviados para vocês. Peço qualquer outra dúvida, né? Ou se ele estiver demorando para chegar, que entre em contato comigo, pois pode ter ocorrido algum erro ou alguma questão assim. Mas, naturalmente, eles são enviados e eu não tenho tido problemas em relação a isso, certo? Gostaria de agradecer a todos pela presença, pela nossa caminhada até aqui, pelas discussões, por terem topado essa conversa, né, sobre a literatura, sobre a obra de Lima Barreto, e espero vê-los, né, em outros cursos que eu venho oferecer pelo apoio pedagógico, certo? Então, seguindo aqui, a gente vai conversar sobre a questão da sensatez e da loucura, ou lucidez e loucura na obra de Lima Barreto, e de que modo isso se relaciona com a ideia de literatura e sociedade, tá? Nós vamos pensar, então, testemunho e ficção nos diários de Lima Barreto, especificamente pensando em o Diário do Hospício. A discussão dos textos vai estar girando em torno aí
do Diário de Hospício, Cemitério dos Vivos, que é uma edição mais atual, na verdade, organizada aí, atualmente, do Diário de Hospício, e que foi adicionada na segunda parte o romance Cemitério dos Vivos, que foi inspirado aí nas notas do Diário de Hospício. O texto, o prefácio que vem nessa edição mais recente também de Diário de Hospício, do Alfredo Bozzi, que é o Cemitério dos Vivos, Testemunho e Ficção, em que ele vai estar comentando melhor essa obra, discutindo alguns pontos importantes, né, dessa dinâmica que se estabelece na obra de Lima Barreto, pensando aí a relação literatura, sociedade, literatura militante, literatura e política, a ficção, o testemunho, o depoimento, as memórias. E também alguns dados de datas e biográficos a gente vai estar tirando aí do livro organizado pela Lilia Schwartz, que é O Triste Visionário, certo? Então vamos lá. Contextualizando. O Diário de Hospício é um livro que foi publicado póstumamente, certo? Ele foi publicado em 53 e é um livro de memórias. O Lima Barreto começa a escrever esse livro, organizar as notas, na verdade, né, desse diário, 15 anos depois que ele é internado pela segunda vez no Sanatório Nacional no Rio, certo? Então, aqui no Diário de Hospício, nós temos notas sobre as suas internações, né, em especial a segunda, tudo que ele viveu lá. E em determinadas partes, nós temos também uma alternância de registros, em que se percebe a alternância do testemunho, do que é autobiográfico, do que é depoimento, para uma chave já de narrativa, para uma chave romanesca, certo? Em 2010, nós tivemos uma reedição do Diário de Hospício, organizado por Augusto Massi e Murilo Marcondes Moura, e prefaciado pelo Alfredo Bozzi, que é esse prefácio que a gente vai discutir aqui. Então, nós temos já uma edição atualizada e que conta com essas duas partes, que é a parte do diário mesmo, das notas de diário, que é o Diário de Hospício, e a segunda parte, que é o romance incompleto, Cemitério dos Vivos, que seria uma obra que seria publicada, mas que não chega a ser concluída. Cemitério dos Vivos foi publicado póstumamente em 1956, é um romance, e nele nós temos os personagens Vicente Mascarenhas, que seria um alter ego do Lima Barreto, e Ifigênia, sua esposa, né? A trama é muito relacionada ao universo mesmo, biográfico de Lima Barreto. O Vicente Mascarenhas é um escritor, né? Ele deseja ser escritor, e ele acaba indo parar em um hospício também. Em toda a trama a gente percebe esses elos, né, com a vida mesmo, com o âmbito biográfico de Lima Barreto. E o que é interessante é que o Vicente Mascarenhas, né, ali no prefácio de Alfredo Bozzi, ele comenta dessa proximidade com a história de vida, né, do João Henriques, que é o pai de Lima Barreto, certo? Até mesmo pela perda da esposa, muito jovem, tem toda essa história que perpassa esse universo biográfico de Lima Barreto. Bom, sobre o Diário de Hospício, algumas questões gostaria de levantar. Sobre a questão da loucura no período da República Velha, né? Nós temos aí Lima Barreto discutindo as tensões que se estabelecem, né, entre aqueles que são considerados um perigo para a sociedade, né, são as pessoas ali que estão às margens da sociedade, certo? E a relação da polícia e do aparelho psiquiátrico ali na coerção desses corpos, tá?
Então, naquele momento, no século XIX, e até mesmo um pouco antes, ali no momento da monarquia, já haviam se estabelecido alguns códigos morais de regras municipais que colocavam esses corpos como corpos que deveriam ser policiados, vigiados e, em última instância, excluídos, né, ou reclusos. Então, código que, por exemplo, colocava em questão os alcoólatras, tuberculosos, os mendigos, como corpos degenerados e marginais que deveriam ser colocados em processo de exclusão, certo? E aí disso, com a proclamação da República, nós temos aí uma dinâmica em que a medicina vai se especializar, né, ou vai começar a pensar nesses corpos, né, que são considerados alienados, e a partir daí nós vamos ter toda uma política, principalmente dentro do âmbito do aparelho psiquiátrico, de estudo desses corpos, da exclusão desses corpos, certo? E da associação, né, da abjeção social com a loucura. Então, naquele tempo, tudo era colocado dentro do mesmo contexto. Os alienados eram como os alcoólatras, que eram como os tuberculosos, que eram como os mendigos, que eram os marginais e eram os degenerados. Isso era um perigo para a sociedade e deveria ser colocado em algum local que não fizesse ter contato com as outras pessoas. Um breve contexto histórico, 1888, nós vamos ter aí, primeiramente, as colônias de alienados. O que é isso? Eram casas de recuperação de mendigos e pessoas ociosas que viviam ali pelas ruas da cidade do Rio. Então, essas pessoas que viviam nas ruas não tinham onde morar, né? E esse contexto é muito fácil de pensar, pois a gente tinha ali recentemente, ou estava próximo ali do período da abolição da escravidão, então tínhamos mão de obra escrava sem nenhuma especialização entrando aí para o meio social e do trabalho, certo? E sem nenhuma condição de se manter. Isso gerava um número alto de pessoas nessas condições pelas ruas da cidade. Então, essas pessoas foram colocadas, né, já a partir de uma política que veio do período monárquico nessas colônias de alienados para uma reabilitação. E essa reabilitação era feita a partir de trabalhos manuais agrícolas. Tá? Esses trabalhos manuais e agrícolas, eles custeavam, né, entre aspas, a, a manutenção desses corpos nesses lugares, né, que ficavam afastados da cidade. Ou seja, acreditava-se que a recuperação dessas pessoas se daria pelos processos manuais, que eram teorias já divulgadas na Europa, certo? E que eram aplicadas também no Brasil. Em 1890, o João Henriques, pai de Lima Barreto, para não ficar desempregado, ele acaba aceitando o emprego de escriturário e almoxarife nas colônias de alienados da Ilha do Governador. E aí, o que acontece? Nesse momento, a gente já começa aí uma medicalização da loucura e a exclusão desses alienados da sociedade para dentro dessas colônias de alienados. Já começa a se estudar cientificamente, uma especialização científica dos alienados. Começam a surgir muitos médicos interessados nesses processos psiquiátricos, nessa reprodução de práticas europeias de cuidado, ou até mesmo
de pensar esses corpos excluídos da sociedade enquanto termos de loucura, né, ou alienação. Uma questão muito importante também que nesse período, início do século XX, ali, a gente tem também a miscigenação como um bode expiatório da loucura. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que eram miscigenadas, as pessoas negras, nesses aspectos racializados, eram vistos como questões que atribuíam às pessoas todas esses estigmas sociais da loucura, da perversão, da degeneração, da ociosidade, certo? Então havia muito esse estigma nesse período, e que era perpetrado também pelos médicos, né, e em suas conferências, discutindo sobre esse assunto, era muito comum. Lima Barreto tem a sua primeira internação em 1914 e a segunda internação no Natal de 1919, certo? Aqui a gente tem uma ficha, que é a ficha da primeira internação de Lima Barreto, certo? Nessa primeira internação, o que é importante para a gente destacar de informação é a questão dos dados que acompanham e poder pensar de que modo essas informações elas faziam parte desse processo de triagem e, ao mesmo tempo, de um processo de, talvez, sobrevivência nesses lugares, né? Explico. Essa ficha do Arquivo do Hospício de Alienados, do ano de 1914, né, nós temos o nome completo de Lima Barreto, Afonso Henriques de Lima Barreto, idade 33 anos, cor branco. E é muito interessante, né, essa atribuição de cor branco a uma fotografia, uma imagem que não condiz com essa classificação racial. E é uma das questões que Alfredo Bós vai discutir nesse prefácio, é o motivo pelo qual, né, essa caracterização de branco foi parar na ficha de internação de Lima Barreto. Seria uma possibilidade de atribuir, né, a esse funcionário público um local mais agradável ali dentro, né, do Hospital de Alienados, porque haviam divisões, né, de pessoas que entravam, desde as pessoas que não tinham nenhuma condição, que eram pessoas sem família, abandonadas, até as pessoas de classe média ou classe alta, que eram considerados alienados, que eram colocados naqueles lugares. Então, existia a divisão de locais, de quartos, né, de módulos ali dentro que selecionava por ambientes. Então, pensa-se se seria uma coisa que passa pela pessoa que vai fazer a ficha, né, essa triagem, se era uma atribuição comum que eles davam, se foi uma solicitação do próprio Lima Barreto, para uma questão de sobrevivência ali dentro, até mesmo para tentar sair mais rápido dali, ou se foi realmente uma atribuição de quem fez a ficha e mesmo despretensiosamente, não se sabe, né? Estado civil solteiro, nacionalidade brasileira, profissão empregado público. Aqui a gente chama a questão também porque Lima Barreto fica super decepcionado ali nesse momento em que ele é inserido nessa ficha, porque ele queria que na profissão constasse escritor. E ele é negado, né, esse pedido e inserido em sua ficha funcionário público. E o diagnóstico, alcoolismo, tratamento purgativo e ópio. Era comum nesse período que todas as pessoas que entravam com problemas de alcoolismo serem tratadas com essa mesma base de purgativo, ópio e até mesmo sangrias, né? Então, percebe-se aí também um caráter bem experimental da medicina naquele momento, certo? E que, grosso modo,
podemos considerar até que as pessoas serviam de cobaias ali naquele momento. Seguindo, né, os dados sobre a questão desse livro, né, e também sobre a questão biográfica de Lima Barreto. A primeira internação ocorre quando o Lima Barreto está tentando publicar O Triste Fim de Policarpo Quaresma em livro. Ele já tinha publicado em folhetim e ele estava esperançoso por publicar aí esse livro, né, fora mesmo dos folhetins, como uma obra mesmo. A gente tem uma tensão também, né, que eu comento com vocês, que ele tenta se registrar naquela ficha do sanatório como escritor e não consegue, né? E esse registro que ele ganha como funcionário público, né, é interessante e até mesmo paradoxal, porque era um cargo que ele muito ironizava nas suas obras, né? Então, é a alcunha, né, que ele vai ganhar nessa ficha. A cor branca, né, não condizendo com a fotografia, eu comentei com vocês. E existe uma questão também, que é comentada nesse prefácio, que é a calma, né? Quando ele vai se declarar de onde veio, os autores que ele lê, ele vai falar sobre si, né? Ele vai falar quem é o Lima Barreto, esse momento em que ele é internado e que ele é indagado, né, sobre os motivos pelos quais ele foi parar ali. Então ele tem muita calma, né, nos arquivos do Hospício Nacional, do Rio de Janeiro, né? Existem essas informações que quando ele vai fazer essas declarações, ele está super calmo, né? Ele tem uma fala clara, objetiva, quando ele vai falar de si, quando ele vai falar dos autores, quando ele vai falar que é um escritor e que já publicou 2 obras, né? Mas existe uma oscilação de humor quando ele vai comentar o fato que o levou até ali, o que fez ele chegar ali, né? E aí os delírios, e aí esses momentos de tensão em que ele sai de si e que ele não consegue se manter ali em um âmbito mais calmo e de uma dinâmica que consiga explicar, né? A gente tem o contexto da extrema abjeção social, né? A exposição pública pelo qual ele vai passar ali dentro, na sua chegada, né? Ele vai ter que se despir ali, né, para poder vestir o uniforme, o pijama ali daquele local, terá cenas de nudez, as duchas coletivas, os quartos superlotados, né, e com o odor desagradável, todas essas situações que ele vai passar ali dentro do Sanatório Nacional, né, e que isso vai gerar um enorme desconforto para Lima Barreto. Sobre a segunda internação, ou como flagrar Lima Barreto mais de perto, ela vai acontecer em 25 de dezembro de 1919, e a partir daí, 15 dias após, a gente vai ter as primeiras anotações no Diário do Hospício, né? Que as primeiras anotações vão datar de 4/1 de 1920. Então, fazendo os cálculos, 15 dias. Lima Barreto, nessa segunda internação, ele vai ficar internado de dezembro de 1919 a fevereiro de 1920, certo? Então, alguns comentários, né? Vamos partir agora para os comentários efetivos sobre a obra, né? E a leitura de alguns trechinhos. Primeiro, é importante ressaltar, né, que essa obra foi escrita em notinhas, em tirinhas de papel que eram dadas para Lima Barreto ali, enquanto ele estava internado, e ele escrevia nessas tirinhas, até mesmo no versos dessas tirinhas, a papel, em um segundo momento, a caneta, né? Então a gente tem um caráter ali de escrita, de produção super precário, né? Mas ao mesmo tempo temos uma organização super complexa, datação, números de páginas, títulos. Existe um trabalho de revisão ali, mesmo com toda aquela precariedade de escrita, né?
uns papéis com manchas, com rasgos furos, deteriorados. Nós temos notas, observações, leituras, né, comparativas, associações. Então, é um trabalho que foi feito com muito esmero ali, né, por parte de Lima Barreto. Os comentários, né, das internações e as discussões que se fazem pertinentes sobre a normatização dos corpos, né, que é vigente desde o Império, ali, desde a monarquia, e que vai se especializar na República Velha. A gente tem reprodução de práticas europeias nos manicômios, né, como práticas mesmo de caráter experimental, e observar também dentro do diário de hospício essa ideia da leitura e o caráter confessional e de denúncia. Abaixo eu trago aqui um link dos manuscritos digitalizados, né? A gente tinha essa precariedade dessas notinhas que Lima Barreto reúne para montar esse diário, mas felizmente elas conseguem ser resgatadas, né, e disponibilizadas, digitalizadas já em um acervo. Então, quem tiver curiosidade, né, para ver essas anotações, eu vou estar deixando o link aqui embaixo para vocês. Sobre a ideia de testemunhos diretos e opressão, né, vamos comentar o seguinte trecho. Estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele, desde o dia 25 do mês passado. Estive no pavilhão de observação, que é a pior etapa de quem, como eu, entra para aqui pelas mãos da polícia. Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez, e nem chinelos ou tamancos nos dão. Da outra vez que lá estive, me deram essa peça do vestuário que me é hoje indispensável. Dessa vez não. O enfermeiro antigo era humano e bom. O atual é um português. O outro o era, arrogante, com a fisionomia bregantina e presumida. Deram-me uma caneta de mate e logo em seguida, ainda dia claro, atiraram-me sobre um colchão de capim com uma manta pobre, muito conhecida de toda a nossa pobreza e miséria. Não me incomodo muito com o hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool, misturado com toda espécie de apreensões que as dificuldades da vida material há 6 anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura, delírio. Além dessa primeira vez que estive no hospício, fui atingido por crise idêntica, em Ouro Fino, e levado para a Santa Casa de lá em 1916. Em 1917, recolheram-me ao Hospital Central do Exército, pela mesma razão. Agora, volto ao hospício. Estou seguro que não voltarei a ele pela terceira vez. Senão, saio dele para o São João Batista, que é próximo. E aí o São João Batista é o cemitério próximo, e o cemitério ao qual o Lima Barreto foi enterrado, em 1922, quando falece. Então aqui a gente tem algumas questões muito interessantes, né, que é essa birra mesmo, né, de Lima Barreto com a polícia, né, que é, junto com a instituição psiquiátrica naquele momento, uma das instituições de coerção, né, e que vai levar essas pessoas que são marginalizadas naquele período para um processo de exclusão, né? Ou essas pessoas vão ser excluídas e trancafiadas numa cela, ou elas vão ser excluídas e trancafiadas em um sanatório, um hospício, o que quer que seja, né? Então nós temos esse duplo processo de exclusão, que é um processo de coerção desses aparelhos do Estado, né, que estão ali para higienizar, né, o cenário da cidade moderna, né, e que é uma birra, né, já constante de Lima Barreto, certo? E essa lucidez, né,
de saber que não é louco, né, mas que é conduzido aquele estado pela situação realmente de miséria social e que é favorecida pelo contexto da época em que tinha-se um índice altíssimo de inflação, tinha-se roubos, existia a questão do envolvimento na política apenas como um fator de status social, né? Tinha as questões raciais pelas quais passava Lima Barreto, então todas essas situações o atormentavam muito. E esse aspecto de plena lucidez acaba o levando a acessos de loucura. Sobre a questão da abjeção, né, que é uma abjeção social, que é um corpo que não é desejado, né, na sociedade, principalmente nessa sociedade da República Velha, do século XIX, em que há essas relações entre a abjeção e a questão racial muito próprias do positivismo, do cientificismo em voga naquele momento, que associava esses corpos miscigenados, né, a corpos abjetos, a corpos que eram propensos a esses acessos de loucura, né, a doenças. Então, eu trouxe um trechinho para a gente discutir também como é que isso vai aparecer em Diário de Hospício. Passei a noite de 25 no pavilhão, dormindo muito bem, pois a de 24 tinha passado em claro, errando pelos subúrbios em pleno delírio. Amanheci, tomei café e pão e fui à presença de um médico, que me disseram chamar-se Adalto. Tratou-me ele com indiferença, fez-me perguntas e deu a entender que por ele me punha na rua. Voltei para o pátio. Que coisa, meu Deus! Estava ali que nem um peru no meio de muitos outros, pastoreado por um bom português, que tinha um ar rude, mas doce e compassivo, de camponês transmontano. Ele já me conhecia da outra vez. Chamava-me você e me deu cigarros. Da outra vez, fui para a casa forte e ele me fez baldear a varanda, lavar o banheiro, onde me deu um excelente banho de ducha de chicote. Todos nós estávamos nus, as portas abertas, e eu tive muito pudor. Então, essa extrema violência com que eram tratados esses corpos quando chegavam ali, né? Esses banhos coletivos, essa situação de nudez frente, né, às autoridades da instituição psiquiátrica, frente aos enfermeiros. Todas essas situações, né, Lima Barreto passa e ele vai descrever no diário com uma lucidez plena, né, de que essa loucura, na verdade, ela está associada com outros processos, né, e que são processos que ele não domina e, de certo modo, estão enraizados na sociedade brasileira da República Velha. A crítica ao positivismo, né, que a gente já está conversando durante algum tempo, vai aparecer nesse trechinho. Tinha que ser examinado pelo Henrique Roxo. Henrique Roxo é um dos médicos psiquiátricos que chegou a atender Lima Barreto em uma das suas internações, especificamente a sua segunda internação. Há 4 anos nós nos conhecemos. É bem curioso esse Roxo. Ele me parece inteligente, estudioso, honesto, mas não sei por que não simpatizo com ele. Ele me parece desses médicos brasileiros imbuídos de um ar de certeza de sua arte, desdenhando inteiramente toda outra atividade intelectual que não a sua, e pouco capaz de examinar o fato por si. Acho-o muito livresco e pouco interessado em descobrir, em levantar um pouco o véu do mistério. Que mistério que há na especialidade que professa. Lê os livros da Europa, dos Estados Unidos, talvez, mas não lê a natureza. Não tenho por ele antipatia, mas nada me atrai a ele. E que é muito interessante que essa birra também de Lima Barreto
às questões estrangeiristas, né, a tudo que vem de fora, ao conhecimento que vem de fora, a arte que vem de fora, ela vai também ser colocada no âmbito aqui da medicina, da ciência, né? Principalmente no âmbito da psiquiatria, que Lima Barreto não consegue conceber como é que médicos bons, como é que bons especialistas que estão ali trabalhando no meio daquilo tudo não conseguem enxergar o que está na frente do nariz deles, né? Que é a situação, que é o contexto social brasileiro e que coloca essas pessoas numa situação de extrema precariedade, né? De extrema abjeção social, extrema marginalização, certo? Então, é muito interessante como o Lima Barreto vai pensar nessas pessoas, nesses médicos, né, nessas autoridades dessas instituições, como pessoas que elas vão ser coagidas por um sistema que já está corrompido, elas não conseguem sair desse círculo, né? Que é um círculo que já está há muito tempo operando essa dinâmica, né, de marginalização dos corpos. Então, isso vai aparecer muito nessa obra, em algumas dessas notas. Essa lucidez de Lima Barreto e essa observação de que talvez o cenário brasileiro e essa dinâmica das práticas europeias dos manicômios, elas deveriam ser repensadas, né? E essa questão de um eu que verá, que vai escrever, vai ler e vai se autoanalisar, certo? Não só uma literatura de testemunho, não só uma literatura de depoimento, mas uma literatura que vai analisar a sociedade e também se autoanalisar, né? Como é que essa loucura de Lima Barreto, paradoxalmente, é um excesso de lucidez ou não, né? Ou a loucura é já, pela perspectiva da psicologia, o excesso da lucidez. E o trechinho: muitas causas influíram para que viesse a beber, mas de todas elas foi um sentimento ou pressentimento, um medo, sem razão nem explicação, de uma catástrofe doméstica sempre presente. Adivinhava a morte de meu pai e eu sem dinheiro para enterrá-lo. Previa moléstias com tratamento caro e eu sem recursos. Amedrontava-me com uma demissão e eu, sem fortes conhecimentos que me arranjassem colocação condigna com a minha instrução, e eu me aborrecia e procurava distrair-me, ficar na cidade, avançar pela noite adentro, e assim conheci o chope, o uísque, as noitadas, amanhecendo na casa deste ou daquele. Então, Lima Barreto, ele faz essa análise ao mesmo tempo que é biográfica e que parte de dificuldades já presentes na raiz da família, né, no contexto dos pais, das dificuldades pelos quais passaram os pais, pela questão, né, da descendência, da racialização, descendentes de escravos, ex-escravos, e Lima Barreto também tinha essa previsão de que passaria pelas mesmas dificuldades, e esse medo era um medo que rondava a vida de Lima Barreto de modo a atrapalhar a sua dinâmica de vida, né? Isso vai aparecer também no Diário de Hospício, nessas notas em que ele analisa o contexto em que vive e se autoanalisa ao mesmo tempo, né? As dores de Lima também, porque como escritor ele percebe essa exclusão do cenário das letras elitizado e que ele tanto criticava. E o trechinho ele vai dizer o seguinte: o aparecimento do meu livro não me deu grande satisfação. Esperava que o atacassem, que me descompusessem, e eu, por isso, tendo o dever de revidar, cobraria novas forças, mas tal não se deu. Calaram-se uns, e os que dele trataram o elogiaram. É inútil dizer que nada pedi. A minha dor
ou as minhas dores aumentavam ainda, e cheio de dívidas, sem saber como pagá-las, o JM aconselhou-me que escrevesse um livro e o levasse para ser publicado no Jornal do Comércio. Assim o fiz. Pus-me em casa 2 meses e escrevi o livro. Saiu na edição da tarde e ninguém o leu. E só veio a fazer sucesso, para mim inesperado, quando o publiquei em livro. Então a gente tem aqui uma decepção de Lima Barreto para com o cenário em que ele escrevia. E as dinâmicas as dinâmicas do cenário editorial e de leitura e da sociedade intelectual da época, que se fechava em um círculo ali da Academia Brasileira de Letras, que também era um local que ele nunca conseguiu entrar, né? Ele criticava, mas ao mesmo tempo tentou entrar 3 vezes e não conseguia uma colocação, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, né? E essa literatura aos moldes neoparnasianos, né? E que dialogava com um universo mais canônico. Então, existiam todas essas questões que rondavam a pertinência e a problemática da loucura no Diário de Hospício. Entre testemunho e ficção, que eu gostaria de apontar são essas mudanças de registro que vão aparecer dentro de Diário de Hospício. Em Cemitério dos Vivos, a gente tem essa dinâmica que é de construção de personagens, né? Na verdade, em Diário de Hospício, você tem essa dinâmica que vai ser a dinâmica de construção de personagens para o Cemitério dos Vivos. Por exemplo, em algumas passagens de Diário de Hospício, nós vamos perceber alguns trechos que não condizem com os dados biográficos de Lima Barreto. Por exemplo, a observação de que ele era casado. E aí aqui é o ponto em que a gente percebe essa mudança de registro, de um registro de depoimento, né, para o âmbito ficcional romanesco, que seriam essas passagens que vão compor adiante o romance Cemitério dos Vivos, muito apoiado nessa trajetória, né, das notinhas do seu diário, né? Então, eu trouxe um trechinho aqui para mostrar para vocês, que é esse que está selecionado aqui, onde vai ter essa mudança de registro. Não, não amei nunca, nem mesmo minha mulher, que é morta e pela qual não tem amor, mas remorso de não tê-la compreendido. Mas devido à oclusão muda de meu orgulho intelectual e tê-la ainda amado certamente. Se tão estúpido sentimento não tivesse feito passar por mim a única alma e pessoa que me podiam inspirar tão grave pensamento, né? Essa mudança de registro e essa questão do casamento, né? É interessante porque dentro dos dados biográficos de Lima Barreto ele nunca foi casado. Então, essa nota dentro do Diário de Hospício, ela nos revela exatamente esse ponto em que, dentro do diário, dentro dessas notas de diário, a gente tem essa mudança para um plano ficcional, certo? E uma inovação aí dentro dessa literatura de Lima Barreto, mais apoiada aí no depoimento e no plano das memórias. Resumindo, no ponto de vista geral, né, Diário de Hospício está problematizando essas questões da polícia, do aparelho psiquiátrico, como essas instituições que vão, a partir da coerção, excluir, né, as pessoas que se colocam no plano de abjeção social na República Velha, certo? E essas pessoas vão passar por violências, malogros, né? As que não serão encarceradas, elas serão trancadas, né, em hospícios.
porque elas vão representar naquele período, são os tipos de perigos sociais que merecem essa reclusão, tá? Isso é problematizado aí do ponto de vista da filosofia de Foucault, né, pensando a medicina e a psiquiatria como instituições que vão controlar e que vão normatizar os corpos, né? Os corpos começam a ser controlados, os corpos começam a ser vigiados. Então, nós temos aí também o nascimento da biopolítica, né? Uma política de controle dos corpos, uma política que vai estar pensando se esses corpos estão saudáveis ou se eles vão transmitir doenças, né? Ou se esses corpos são normais, se eles estão dentro de um padrão que é estabelecido, né, dentro das normas, das regras da sociedade, certo? E Diário de Hospício nós temos essa trama também que é de interação intelectual, em que Lima Barreto vai comentar sobre obras literárias, em que ele vai fazer denúncias e ao mesmo tempo ele vai fazer uma autoanálise da sua vida, da sua situação e vai analisar também a sociedade brasileira da República Velha. De um modo geral, depoimento e também ficção, né? Nós temos o plano ficcional e o plano das memórias, o plano dos depoimentos, tá certo? Então é isso. Muito obrigado por acompanhar essa discussão até aqui. Fiquem de olho no nosso fórum, respondam a questão relativa à nossa última discussão e até mais.